O povo brasileiro vive hoje momentos surpreendentes. Muito mais surpreendentes para os que militaram a vida inteirinha, ou boa parte da vida, num período que varia entre os regimes de exceção e os momentos de uma dita democracia, que, na verdade, eram de liberdades escassas e que o povo não tinha a participação que deveria ter e nunca teve, pelo menos nos últimos 60 anos. Então, esse momento que o país vive agora é um momento surpreendente e um momento muito promissor. Essa juventude tomar as ruas num movimento espontâneo, sem instituições orientando, é um componente na vida política brasileira excepcional. Isso demonstra que o país tem uma potencialidade e o seu povo muito acima daquilo que nós vínhamos vivendo até então. As instituições, ou seja, até as entidades da sociedade civil, ficaram, nesse momento, à margem das grandes aglomerações públicas que se formaram. Essas aglomerações foram mobilizadas por si mesmo numa demonstração de competência das pessoas, do comportamento sério, a conduta que se restringiu ao que deveria ser feito mesmo. Então, essa população na rua abre uma perspectiva para a política brasileira fantástica. Os efeitos já surgem não só na percepção das pessoas, na vontade das pessoas também de fazer parte, como numa compreensão do papel do povo brasileiro num processo desse. Esse movimento do passe livre deu origem a toda essa mobilização, mas outros componentes já entraram e conquistas já foram, inclusive, consolidadas. Por exemplo, entrar um assunto como a PEC 37. Quem conhecia a PEC 37? O povo não sabia o que era a PEC 37. A PEC 37 era uma emenda para excluir da apuração dos crimes o Ministério Público, que sempre cumpriu um papel excepcional. E essa reivindicação surge à frente do movimento popular. Outras reivindicações, né, surgiram também no mesmo compasso, a questão da saúde, da educação, da previdência social. Foram temas que foram se juntando a essas mobilizações e sendo expressadas com muita força. Há uma grande preocupação de todos nós que estamos vendo esta mobilização, que ela tenha uma conclusão, tenha um fecho, tenha um rumo determinado e o objetivo de se chegar a essa conclusão, a essas conquistas, que são muitas, né? São muitas e de suma importância, como, por exemplo, a garantia para a maioria do povo que trabalha.
para os assalariados brasileiros, que hoje não gozam de nenhuma garantia, né? As desigualdades no país se implantaram por força do distanciamento havido entre as autoridades, as pessoas que estão no poder e o povo brasileiro. Essa estruturação de poder vem de muitos anos. O sistema político em si, ele é calcado na corrupção. A legitimidade das autoridades que estão no poder inexiste. Isso fica claro no momento em que uma nação toda se levanta contra o que está institucionalizado no país. Nós vemos vários presidentes da República se candidatarem, fazer as suas campanhas. Nas campanhas, o melhor para o povo. Um discurso para agradar a todas as pessoas. No exercício do poder, o inverso do discurso que fizeram. Inclusive, partidos políticos de prestígio no meio do povo rasgaram as suas bandeiras, né? Nessa caminhada política deles, né, no exercício do poder, essencialmente, eles rasgaram as suas bandeiras, negaram tudo aquilo que pregaram. E isso tudo vem entrando na consciência do povo para chegar num momento espetacular como esse, em que o povo toma as ruas. É verdade que a conclusão disso, as pessoas que esperam o benefício disso, fica numa posição, eu acho que bem delicada da incerteza. Porque a certeza de que a conclusão desse movimento será realmente no sentido de atender a todas as expectativas dele, não é uma certeza. A certeza só virá se esse movimento não se esgotar nele mesmo. Ele buscar a continuidade, as pressões, a conscientização de cada pessoa que está nesse movimento, para que não só coletivamente, mas individualmente as pessoas exercitem tudo isso que se buscou nessas grandes caminhadas populares. Não é? Do ponto de vista da resposta do governo, a princípio falou-se do plebiscito e de uma constituinte. É um processo que independe das pessoas e tem que ser explicitado e discutido e resolvido pelo Poder Legislativo. O Legislativo é que vai dizer se o plebiscito e a constituinte são viáveis. Uma constituinte no Brasil sempre veio seguindo a grandes traumas. A última de 88 foi porque houve um momento excepcional em que resolveu-se optar por uma Assembleia Nacional Constituinte para resolver o impasse que o país se encontrava. O presidente da República morreu e assume um que não foi realmente votado para esse exercício, né? Então, do ponto de vista institucional, é preciso que as autoridades se conscientizem de que a solução tem que vir
com a participação do povo. Não pode ser uma solução deliberada, como vem se deliberando ao longo do tempo, somente pelas autoridades constituídas. Então, eu vejo este momento como a possibilidade de surgir novas organizações, surgir novas mobilizações do nosso povo e que tudo se dirija no sentido de que essas reivindicações todas não se percam ao longo do caminho. Para que isso tenha um efeito concreto e efetivo ao longo do tempo, né, haveria de ser aberto um caminho de consulta popular, que pode ser a plebiscitária, mas o plebiscito ele não pode ser um plebiscito estreito, um plebiscito que venha com carta marcada, como discutir dois assuntos, como o noticiário do jornal deu, que seria discutir o sistema financeiro e o sistema eleitoral. Isso não responde a coisa nenhuma. Esses dois temas não respondem a coisa nenhuma e não nos levariam às profundas reformas políticas que precisam ser feitas. As reformas políticas que precisam ser feitas devem contemplar temas que já estão na Constituição Federal, artigos que já estão na Constituição Federal e que precisam ser alterados. Mas alterar como isso? Na convocação de uma constituinte, o sistema fala em fazer através de projetos de emendas constitucionais. Esse é um processo feito de cima para baixo. Não resolve o problema definitivamente. Feito através de PECs, de emendas constitucionais, vai prevalecer a vontade de quem elaborou. Falaram também no referendo, mas o referendo é apenas como você assinar embaixo de uma coisa que foi feita e deliberada por outros. Não é a saída. Então, a saída que eu vejo para esse momento político brasileiro é a saída da chamada da participação ao povo de fato. Que o povo possa participar, entender o processo, porque afinal grande parte da nossa população não alcança, a não ser as pessoas que já são mais habilitadas no processo político e pessoas que têm um entendimento mais elevado, que vão entender esse momento que nós estamos vivendo e as alternativas e essas questões que são colocadas dentro do processo, como o referendo, o plebiscito e uma constituinte. Essa questão tem que ser bem esclarecida para o povo brasileiro. Acho que a população, embora os sindicatos tenham ficado à margem do processo, os partidos políticos à margem do processo, mas é preciso agora que a sociedade civil organizada entenda que não pode ficar no burocratismo que as conduziu até agora. É preciso que, de fato, essas instituições resolvam contribuir dentro do âmbito da sua representação para que as pessoas se estimulem e participem efetivamente, continuem participando efetivamente. Portanto, o momento é um momento de profundas reflexões e de deliberações, inclusive individualmente, né? As pessoas, muita gente não participou. As participações foram massivas, de 50 mil pessoas e até mais, aqui em Belo Horizonte muito, né? E vê-se que, inclusive,
existia o contraponto dessas manifestações, que foram os chamados vândalos, os baderneiros. Mas pouco se apurou com relação a esses baderneiros. Em participações já no passado, aí no passado eu digo na década de 50, final da década de 50, início de 60, que tiveram muitas mobilizações, comprovou-se que o vandalismo vinha por planejamento de quem queria desmoralizar o movimento. Então eu acho que o momento é de que propostas concretas sejam levadas, não as propostas restritas como as que estão sendo feitas. Por exemplo, um direito social que é fundamental para a mobilização e organização do povo brasileiro. Os assalariados são a maioria da população brasileira e, no entanto, não tem nenhuma garantia. Sequer podem entrar nos seus sindicatos porque lhes falta cidadania. Eles não podem se manifestar porque o empresário o demite sumariamente e o põe para fora. É preciso que essas questões todas sejam eliminadas e que o povo realmente possa se manifestar. Isso está lá no artigo 7º da Constituição, no primeiro inciso, é a proteção do indivíduo que trabalha e o fato dele não poder ser despedido sumariamente. São matérias políticas de uma grandeza extrema, né? Outras questões que eu acho que são fundamentais, por exemplo, o exercício do parlamentar. O parlamentar, numa visão objetiva, eu acho, ele só poderá ser parlamentar. Nada mais além de parlamentar. E no exercício do mandato, o parlamentar, ele trabalha uma das questões fundamentais para o país, que é o orçamento geral da União. O parlamentar não pode trabalhar no sentido de ele ter emendas ao orçamento que lhe depois destinem verba para que ele possa aplicar nas suas bases eleitorais para ganhar voto. Isso é uma coisa absurda que não pode acontecer. E outra coisa, o parlamentar, ele não pode aleatoriamente, a revelia do consentimento de quem o elegeu, afastar-se do cargo parlamentar para ser um ministro de Estado. Ele não foi eleito para ser um ministro de Estado. O parlamentar, ele tem que ser exclusivamente parlamentar. Então esse é um ponto que eu acho vital. Outras questões da mesma grandeza existem e que teriam que ser colocadas, né? Por exemplo, medida provisória. Medida provisória é uma excrescência. É uma sobreposição do poder executivo sobre o poder legislativo. E para se consolidar essas medidas provisórias, correm todas as vantagens que os deputados exigem do executivo. São matérias assim que realmente estão no âmbito de conhecimento de poucas pessoas. Como levar para uma massa que se mobilizou um conteúdo político acima apenas de um passe livre, não é? Esse seria um grande caminho a ser percorrido e que as pessoas tivessem consciência de coisas de uma grandeza que não poderia ficar desconhecida nem esquecida de um processo de profundas mudanças no país.